Eu gostaria que você, com muita alegria no seu coração, de coração aberto, recebesse com todo carinho nosso querido reverendo Felipe Quirino. Pode vir aqui, meu amigo, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Esse homem aqui, eu não vou falar porque senão eu vou talvez engrandecer demais, mas ele é um mestre da palavra. Eu gostaria que você recebesse tudo que o Senhor colocou no coração dele para ministrar hoje com a gente. Bom, você vê que o cara é bom de Bíblia quando a Bíblia dele não é assim moderninha como a minha, mas é daquela tradicional pequenininha assim, ó, daquela que ele sabe exatamente onde está cada versículo anotado ao longo de uma jornada de ministério. Mas, meu irmão, muita alegria em estar com você aqui. Essa igreja te recebe de braços abertos. Você é um homem de Deus e todo homem de Deus é celebrado aqui entre nós. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite para ministrar. Vamos orar pela vida do pastor Felipe? Pai, obrigado pela vida dos teus filhos, do teu servo, que o Senhor o use com ousadia e graça para ministrar aos nossos corações. Que nesse momento, tudo aquilo que o Senhor já derramou sobre a sua vida, transborde sobre nós, Pai. Que o Senhor o use para engrandecer ao teu nome nesse lugar e que nós sejamos edificados pela tua santa palavra. Que nós possamos sair daqui diferente de quando chegamos, mais cheios do teu Espírito Santo e mais completos da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Assim nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Meu amigo, a palavra é sua e agora eu vou sentar ali porque eu quero receber tudo que Deus colocou na sua vida. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês. Já é a segunda vez que eu venho cultuar aqui com os irmãos da Igreja Cultura Cristã e é muito bom. Obrigado. O pastor André falou que eu posso ficar com essa caneca, é verdade? Ah, tá. Eu acho que eu ouvi errado. Miserável. E é muito bom também conhecer irmãos da caminhada cristã e cultuar junto com vocês. A gente sempre fala, né? A igreja do Senhor Jesus está espalhada por aí, é sempre bom encontrar com esses irmãos e é muito bom realmente estar com vocês. Vamos àquilo que nós viemos fazer, ouvir o Senhor. Então, por favor, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Nós cantamos esse texto agora. Não foi combinado, ele me avisou depois que eu passei o texto, tá bom? Mas eu creio que vai ajudar você a cantar melhor essa música também. Abra então, por favor, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Eu trago um abraço então da Igreja Presbiteriana de Balneário, aqui mesmo. Estamos aqui já há bastante tempo. O trabalho reiniciou em 2015, eu cheguei em 2018 e aqui estamos só falando Maranata, não é isso? A gente pula de um negócio e fala Maranata porque o Senhor está voltando. Vamos então ler a santa palavra do nosso Deus. Assim diz o Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito ou seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para o louvor da glória, da sua glória, nós,
que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, nós estamos reunidos como teu povo e tu tens a promessa de estar no meio do teu povo reunido. Então, ó Deus, te louvamos por estar aqui conosco. Te agradecemos porque é neste ambiente que o Senhor ordena a tua bênção e a tua vida para sempre. Então, ó Pai, dá-nos um coração ensinável neste momento. Purifica-nos para que recebamos a tua palavra como semente em solo fértil, e assim frutifiquemos para o louvor da tua glória, para a nossa edificação e para o nosso bem-estar diante de ti. Abençoa-nos neste momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito bom ganhar coisas. Eu gosto. Ganhei uma coisa hoje. É muito bom ganhar coisas. Só que o problema de ganhar coisas é aquilo que a gente faz com essas coisas. E o lado bom de ganhar presentes é tê-los, certo? Mas e o lado ruim de ganhar presentes? Isso geralmente acontece quando há uma ingratidão em troco daquilo que se dá. E pior do que isso é quando há uma indiferença quanto àquilo que se ganha. Você já deve ter ouvido e talvez já deve ter até anunciado: não pode falar o valor do presente. Ou em outras ocasiões pode até ter dito ou ouvido: não vai dar um presente que você ganhou, né? É para você. O curioso é que nós muitas vezes respondemos de maneira errada aos presentes que o Senhor nos dá. Se nós aplicarmos essa analogia de presentes à nossa fé, nós veremos que há uma grande bênção que foi dada a nós como presente: a fé. Esta fé não foi conquistada por nenhum de nós. Mas como é que nós respondemos a este grande presente? Aqui está um grande problema. Como é que você responde a estes problemas? Como é que você tem respondido ao Senhor? Porque todos aqui foram chamados pelo Evangelho. Todos aqui já desceram as águas, foram batizados, todos aqui já professaram a sua fé no Senhor Jesus. Mas isto não pode ser apenas um momento da sua caminhada cristã. A nossa resposta à fé que recebemos precisa ser contínua. É um grande presente que nós recebemos. Então eu faço duas perguntas dentre as que eu já fiz. Para quem nós vivemos? E para que serve a nossa vida? Vamos refletir sobre isso. O texto que nós lemos é um dos mais difíceis de dividir no momento de pregar, ou no momento de fazer um devocional. Porque é um parágrafo só, é uma ideia só. E às vezes a gente tenta dividir para ficar mais fácil de entender. Eu vou fazer um teste aqui, está cheio de pastores, isso é perigoso. Fazer um teste, tá bom? Se não tiver certo, depois você me fala, não fala aqui. Mas a ideia central deste texto, e é o título para a nossa mensagem, é que muitas coisas aqui são, e aqui vem o tema, para o louvor da glória do Deus bendito. Esse texto nos ensina algumas coisas que sempre e sempre serão para o louvor da glória do Deus bendito. 3 coisas aqui então, para o louvor da glória do Deus bendito. Para o louvor da sua glória nós somos abençoados. E isso nós veremos do verso 3 ao verso 6. Para o louvor da sua glória, nós somos redimidos, do verso 7 ao verso 10. E para o louvor da sua glória, esperamos em Cristo. 3 coisas que esse texto nos ensina: somos abençoados, somos redimidos e esperamos em Cristo.
Mantenha a tua Bíblia aberta para você ver se de fato as coisas são assim. O texto é o início da carta de Paulo aos Efésios. Éfeso era uma cidade de grande relevância para o momento. Ela tinha uma importância gigantesca para o império dominante da época, que era Roma. Ali havia um centro de construção e de feitura de muitas coisas para o culto religioso do Império Romano. E além disso, era uma cidade portuária com uma grande movimentação de pessoas de várias regiões. E como eu já disse, um lugar onde artigos religiosos eram feitos. As primeiras conversões nesta cidade são fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo, que depois você pode ler na sua casa, Atos 19, do verso 8 ao verso 12. Paulo, no versículo 1 e no versículo 2, atente-se aí para a sua Bíblia, se apresenta como um enviado de Cristo Jesus, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. E assim ele é este enviado aos santos que vivem naquela cidade, mas também aos fiéis em Cristo Jesus. E aí ele dá aquela saudação que a gente já está acostumado de ler nas cartas. Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele inicia falando sobre estas grandes bênçãos que o Senhor Deus nos dá. Ele começa a falar das bênçãos atuais. Como eu já disse, para o louvor da glória do Deus bendito, nós somos abençoados. E olha só que interessante, eu queria que você se despertasse para isso. Porque isso pode transformar a sua maneira de viver hoje como crente. Às vezes nós ficamos esperando algumas coisas acontecerem, promessas futuras de um mundo melhor, de uma cidade mais tranquila para viver o Evangelho. Tem gente que fica tão perturbada com as coisas que acontecem, que às vezes até toma uma decisão, não vou ter filhos agora, sabe como é o mundo, né? Ordenanças e bênçãos que Deus nos dá, que Ele promete nos abençoar com estas coisas, e que às vezes os crentes falham por negligenciarem e se esquecerem de que as bênçãos de Deus são vindas ao povo dele. Deus nos protege e nos abençoa para sempre. O nosso Deus nos abençoa continuamente. E o texto inicia dizendo que este Deus é bendito porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Só que isso é agora. Está acontecendo agora. E eu poderia parar aqui, esticar esse versículo e falar assim, olha direito para a sua vida se está reclamando demais. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos até o fim do texto. O curioso é que isto está acontecendo agora, mas só acontece agora porque nós recebemos uma bênção há muito tempo atrás. O Senhor nos salvou. O Senhor continua nos provendo todo o sustento necessário. Isto é uma grande maravilha. Veja que há uma expressão aqui muito difícil para nós. Olha só o versículo de número 4. Vê que eu disse que há bênçãos agora porque já teve uma antes. Então, como Deus nos abençoa nas regiões celestiais, assim como nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Há uma bênção lá atrás, e agora Ele continua nos abençoando, porque Ele nos chama desde antes da fundação do mundo. Mas você está lendo o texto está aqui? Não, não está. Tudo bem, não tem problema. Pode ler na sua Bíblia. Agora tá? Vê o finzinho do verso 4. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo com um propósito. Qual é? Sermos e... Agora ficou ruim. Agora complicou. É sério. Pense na sua vida. Pense nas suas atitudes desta última semana. Pense nos pecados com os quais você nem tem lutado, mas você sabe que eles são um pecado contra Deus.
O Senhor te chamou para ser santo e irrepreensível. O Senhor me chamou para ser assim. E durante esta semana, por causa da minha rebeldia, da minha negligência, eu saí daquele propósito de Deus para a minha vida. Este é um chamado de altíssimo nível. Mas eu e você não podemos sair daqui com este peso nas costas, porque o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas iniquidades e pagou de uma vez por todas a dívida pelo nosso pecado. Então aqui você já tem um indicativo de como a sua vida precisa ser. E o texto segue nos dizendo, note que o Senhor Deus então, para o louvor da glória dele, nos abençoa continuamente, porque Ele já decidiu nos abençoar antes da fundação do mundo. Isso deve trazer para mim e para você uma grande alegria e tirar um peso das costas, porque nós não somos salvos mediante aquilo que nós fizemos em nossa vida. O texto está nos dizendo no verso 4, que Deus decidiu nos abençoar antes da fundação do mundo. E aqui então nós só temos que fazer uma coisa, é viver para o louvor da glória do Deus bendito. É por isso que Paulo começa a carta dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez esta palavra não fosse bem reduzida para o grande louvor e o constante louvor que todos nós, crentes em Deus, deveríamos ter. Meus irmãos, nós fomos tirados da lama por uma decisão de Deus. E é bem provável, e o texto sagrado nos mostra, que se fosse a depender do povo de Deus, nós quereríamos voltar vez após vez para o lugar onde estávamos. A tal ponto de Deus dizer a Moisés uma vez o seguinte, Moisés, este povo já definiu no seu coração que quer voltar para o Egito. Vai ser difícil lidar com eles, eles já decidiram voltar. Mas o Senhor cumpre o seu propósito, e eles chegaram lá na terra prometida, né? Faltou uns pedaços, o pessoal ficou pelo meio do caminho, mas eles chegaram lá. Para o louvor da glória do Deus bendito. Nós somos abençoados, e nós fomos abençoados sendo chamados pelo Senhor com este propósito de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e Ele faz isto demonstrando o seu amor por nós. Talvez você não lide bem com o termo predestinação, mas eu queria que você lesse uma tradução mais literal para o início do versículo 5, porque Deus nos predestinou para a adoção. Eu quero ser assim então. Porque o Senhor tem um unigênito filho, mas é por meio deste filho que Ele faz muitos filhos. E que nós podemos, unidos a Cristo, sermos muitos irmãos, neste nosso irmão mais velho. Por isso nós podemos chamar Deus de Pai, porque fomos adotados pelo Senhor. E é por isso que nós devemos bendizer o nome do Senhor. É por isso que a nossa vida precisa servir para o louvor da glória deste Deus bendito continuamente. Você não foi salvo para viver para si. Você não foi salvo para viver para a igreja. Você foi salvo para responder a esta salvação, bendizendo e exaltando o nome do teu Salvador. Isso muda a nossa percepção de mente para a nossa vida corriqueira. Isso deveria nos motivar ao primeiro momento do dia, nos quedar aos pés do Senhor, em oração, na leitura da sua palavra, pedindo para que Ele nos abençoe, porque nós reconhecemos que nas regiões celestiais Ele nos abençoa em Cristo Jesus. Isso precisa mudar você. Precisa mudar o jeito que você vive a fé cristã. Às vezes nós segmentamos muito a fé cristã e vivemos aquilo que a Bíblia muitas vezes não nos diz. Para que você vem à igreja? Para ouvir belas canções?
para sentir alguma coisa no culto. Você vem aqui para bendizer o Deus que te salvou. Você é chamado aqui para estar na presença do Deus que salvou você antes mesmo de você existir. E eu tenho uma dificuldade com música. Eu gosto muito. Talvez o pessoal do louvor ficou ali, ele está com cara feia. Não, eu estou assim, minha cabeça está fritando, aí aparece um som diferente, eu já estou ali, eu quero saber de onde veio, né? Teve uma música aqui muito legal, vocês cantaram, vocês precisavam um pouquinho mais do contrabaixo, faltou um pouquinho mais de peso. Entendeu? Eu fico assim, não era cara feia por qualquer coisa, eu estava ali na música. Mas a gente não vem só por causa da música. Nós viemos atender uma convocação do Senhor. E todos os dias de manhã você deveria atender essa mesma convocação do Senhor. Senhor, aqui estou. Muito obrigado pela noite de descanso. E faz desse dia um dia frutífero, crendo na providência do Senhor. O nosso Deus é bendito, porque Ele nos abençoa. Mas se você observar a sua vida, talvez Ele não deveria ter te salvado. E esse texto traz consolo para a nossa alma, porque tudo para nós deve ser um motivo de louvor ao Deus bendito, porque não apenas somos abençoados, mas a partir do versículo de número 7, nós somos redimidos. E aqui está toda a diferença para a vida do crente. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer que esta bênção e este chamado que ele nos dá para sermos santos e irrepreensíveis, acontece para o louvor da sua glória, que ele nos dá gratuitamente em Cristo. E em Cristo, verso 7, nós temos a redenção. E não apenas isso, mas pelo seu sangue, nós temos a remissão dos nossos pecados. É somente em Cristo. Talvez você tenha vivido a sua fé cristã achando que a tua decisão pelo batismo ou pela profissão de fé vai garantir alguma outra coisa para você no céu. Mas a palavra de Deus nos diz que nós somos salvos por causa de Cristo somente. A nossa redenção está em Cristo, porque foi em Cristo que Deus nos concedeu gratuitamente as suas bênçãos. Meus irmãos, sem Cristo, nós estamos com a nossa dívida marcada em nós ainda, e as acusações da lei de Deus contra nós. Mas em Cristo, nós temos a redenção e a remissão dos nossos pecados, porque como o apóstolo Paulo diz em uma de suas outras cartas, ele afirma, o Senhor Jesus rasgou o escrito da dívida que era contra nós, e triunfou na cruz contra todos os nossos inimigos. Mas nós estamos ligados a Cristo. Veja como a fé cristã, como eu tenho dito aqui, usado essa expressão, não pode ser definida por você, não pode ser modulada por você, não pode ser vivida só quando você vem à igreja, ou em alguma célula, ou em algum movimento da igreja. Você é salvo, e porque é salvo, você está ligado a Cristo. E o que há de mais belo nesta expressão, e nesta verdade bíblica, no sentido de sermos redimidos, é que não depende de quem quer ou quem corre, diz o apóstolo Paulo em Romanos 9, mas de Deus usar a sua misericórdia. Se você quer ser como Cristo, você precisa se ver em Cristo. Porque é somente em Cristo que todas estas bênçãos vêm ao povo de Deus. Agora, e porque um dia o Senhor Deus decidiu escolher um povo para si. Um povo para ser zeloso de boas obras. No capítulo 2, versículo 10, um trechinho antes que o pastor André leu, vai dizer que nós somos feitura dele,
criados à imagem de Deus, para fazer boas obras, as quais Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. O nosso Deus é bendito porque Ele decidiu nos redimir. Mas esta redenção, meus irmãos, custou caro. E ela é por meio do sangue de Cristo Jesus. Em algum momento você já deve ter visto ou ouvido a expressão vida por vida. Aqueles que assistiram Os Vingadores, eu não sei se tem nerd aqui, né? Tem nerd lá em casa, né? Mas você vai se lembrar que no momento em que eles precisam da pedra da alma, é dito a eles, uma vida por uma vida. Até lá na ficção, essa verdade está lá. Mas é algo que está desde o início, porque o Senhor Deus propôs ser assim. Uma vez que as suas criaturas o rejeitaram e se rebelaram contra ele. Desde o início da criação é assim. O Senhor Deus disse a Adão, e consequentemente a Eva, antes que ela se chamasse Eva, mas disse, de toda a árvore do jardim vocês podem comer livremente. Desta aqui não. E onde é que eles foram? E assim, a nossa vida parece às vezes replicar isso. Você sabe que você precisa lutar contra o seu pecado. Mas você só ora depois que você caiu. Sendo que a própria palavra de Deus diz, você precisa vigiar para não entrar em tentação. Mas você decide orar só para pedir perdão. Você falha antes. E assim, os nossos pecados chamam a morte contra nós. Porque o Senhor Deus prometeu lá no início e vem cumprindo ao longo das eras. No dia em que vocês desobedecerem, certamente vocês vão morrer. Mas o Senhor é um Deus providente, é um Deus salvador, é um Deus amoroso, que ao longo de toda a Escritura vai mostrando que Ele vai solucionar o problema do pecado. Com Adão e Eva, Ele muda as vestes deles. Isso aqui está errado, vou cobrir vocês. Saiam do jardim, antes que vocês permaneçam eternamente no estado de queda. E depois, e depois, e depois, e depois. O Senhor vai provendo cordeiros para si. O Senhor vai provendo para si substitutos, para que eu e você não morrêssemos. O Isaac quase foi, né? E o Abraão, diz o autor aos Hebreus, tinha certeza de fé, que até mesmo aquele que criou todas as coisas poderia ressuscitar o filho dele. Então ele foi lá e entregou. Mas há tantos outros momentos, até que chega um ponto específico. E nós estamos nos aproximando desta celebração, a Páscoa. Ali ficou claro que o anjo da morte não afetaria algumas pessoas. Porque um cordeiro seria morto e o sangue daquele cordeiro seria o sinal de que aquela morte não aconteceria. O Senhor Jesus, depois, tomando a ceia, diz, agora não é mais no sangue de animal, é no meu sangue. Uma vida por uma vida. A tua vida só é possível porque Cristo tinha e tem autoridade, como ele diz em João, para entregar a própria vida e autoridade para reavê-la. No terceiro dia ele ressuscitou, vencendo o poder da morte. Sendo assim, todos aqueles que estão ligados a Cristo têm a certeza de vida eterna. Você precisa refletir sobre a redenção. A fé cristã não é só vir à igreja. A fé cristã não é só ficar correndo atrás do prejuízo do seu pecado. A fé cristã precisa ser vivida de maneira intencional, como resposta grata e obediente
as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Meus irmãos, muitas vezes nós pegamos os presentes de Deus e negligenciamos, guardamos, vendemos, para retomar a ilustração do início. Você precisa pensar diferente, se você de fato crê em Jesus Cristo. É uma vida de resposta, porque Ele levou sobre si os teus pecados. E o sangue dele é poderoso para te lavar dos pecados que você tem cometido e ainda cometerá. Você foi chamado para ter um viver santo e irrepreensível. Mas estas bênçãos nos vêm em Cristo. Veja aqui no versículo de número 8, Deus inspira o apóstolo Paulo para falar que esta bênção é uma bênção abundante. Deus derramou sobre nós abundantemente em toda sabedoria e prudência. De que maneira? Desvendando de nós um mistério que estava oculto a todo mundo, exceto para os judeus. Mas ele decidiu desvendar para muitas pessoas e continua desvendando. Todas as vezes que alguém crê no santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para saber que em Cristo todas as coisas vão convergir, todas as coisas, Ele é tudo em todos, para que assim então, Ele receba toda a honra, toda a glória e todo louvor. A tua vida, portanto, precisa ser vivida para o louvor da glória do Deus bendito. Nele nós somos abençoados, nele nós somos redimidos e nele nós esperamos. É o terceiro momento deste texto, a partir do versículo de número 11, quando vemos que podemos esperar pelo retorno bendito de Cristo. O Pai decidiu, o Filho executou a redenção e nós então temos a garantia de que jamais sairemos desta salvação, porque o próprio Deus envia ao nosso coração o Espírito Santo. Aqui em Efésios, Paulo chama o Espírito de selo e penhor de uma herança. Em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos esperança, mesmo mediante as tribulações, porque nós já fomos justificados em Cristo. E esta esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Olha só que interessante. Você é abençoado agora, porque em algum momento, pela santa vontade de Deus, Ele decidiu te abençoar, te chamando para um viver santo e irrepreensível e redimindo você dos seus pecados. Mas mais ainda, nós devemos louvar ao Senhor, porque isto não é um ato na vida nossa. O Senhor é um Deus providente e vai nos manter seguros dentro desta salvação. E é isso que estes versos seguintes nos dizem. Nele, diz o versículo 11, nós fomos feitos herança. Olha só, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Isso é uma grande bênção. Deus nos dá a adoção para sermos filhos. Isso é uma grande bênção. E então o Senhor também nos faz herança dele. Mais uma grande bênção. Do passado, do presente e das coisas que ainda virão. Neste propósito do Senhor, segundo a sua santa vontade, para que no versículo de número 12 diz aí, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, e aqui o apóstolo Paulo faz uma diferenciação, daqueles que estão no ministério com o próprio apóstolo Paulo, é o nós, e vós, quem são, né, irmãos? É tranquilo aqui, né? São os efésios que estão recebendo esta carta. É a única diferenciação que tem aqui. Depois que vocês ouviram o evangelho da vossa salvação,
tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E este Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Meus irmãos, uma das perguntas que os pastores mais ouvem é: como é que eu sei se eu sou salvo? E a própria Escritura nos dá mostras disso. E o crente verdadeiro tem mostras disso todos os dias. Porque é a ação do Espírito Santo que é esta garantia de que as promessas de Deus se cumprirão em nós, e a promessa final do Senhor também se cumprirá. O Senhor Jesus Cristo voltará e o seu povo se encontrará com Ele. Esta é a promessa pela qual esperamos e cantamos: ora vem, Senhor Jesus. Mas esta certeza só vai no coração do crente porque o Espírito Santo age lá. Então tem como saber se é salvo? Tem, irmão. E não é pelos arrepios que se sente, mas pela tristeza do pecado, pela certeza de que é perdoado, por ler as Escrituras e saber: Deus está falando comigo, por ter o desejo de ser conduzido a orar e depois receber a resposta da oração. O Senhor cuida constantemente do seu povo, e a certeza de que aquele que foi salvo antes da fundação do mundo e que tem sido abençoado neste tempo porque foi redimido no sangue de Cristo, é a certeza de que o Senhor Deus voltará para nos resgatar. Agora, este resgate, meus irmãos, não é uma nova obra de redenção, mas é o cumprimento da promessa final. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos, juntamente com aqueles que ressuscitarem, terão seus corpos glorificados. Diz Apocalipse capítulo 21, que naquele dia toda lágrima dos nossos olhos será enxuta, e nós habitaremos um lugar onde o pecado não existe mais. Mas você não precisa esperar esse dia chegar, porque pelo poder do Espírito Santo, que age no coração de cada crente, você vem tendo esta certeza todos os dias da sua vida. Quando o Senhor Jesus vai ensinar, olha, capítulo 14 de João: não fiquem atemorizados no coração de vocês. Eu não vou deixar vocês aqui sozinhos. Eu vou e volto. E quando eu voltar, vou trazer vocês para mim, para que onde eu estou, vocês estejam. Mas mais adiante, nesse capítulo 14, ele vai dizer assim: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou mandar o outro Consolador. Ele vai fazer vocês lembrarem das coisas que eu tenho ensinado. E nós que cremos que Jesus morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, precisamos crer na obra do Espírito Santo continuamente no coração do salvo. E esta obra nos aponta para muitas e muitas certezas das garantias deste ministério do Espírito Santo, que, como diz o texto que estamos aprendendo hoje, é o penhor da nossa herança. Logo, logo, o Senhor Jesus voltará. Logo, logo ele voltará. E tem hora que a gente fica cansado de viver aqui, né? Tem semana que é difícil. Tem dia que é difícil. Cair num pecado que já foi vencido é difícil. Ver os outros pecando é difícil. Ser escandalizado pelos outros é difícil. Escandalizar outros é difícil. Mas um dia isso tudo terminará. Mas nós não podemos nos conformar com esta realidade aqui. Nós fomos chamados para ser santos e irrepreensíveis. Para o louvor da glória do Deus bendito, nós somos abençoados, nós somos redimidos e nós esperamos em Cristo.
Diante disso, meus irmãos, eu queria trazer 3 aplicações para nós. Vou tomar água na minha caneca nova. A primeira delas é: submeta-se integralmente ao Senhor. Você não tem desculpas para ficar se rebelando contra Deus. A palavra de Deus é muito clara em dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mais lhe fará. Provérbios 3 vai dizer: não se torne sábio aos teus próprios olhos. Confia no Senhor. Todos nós aqui, em alguma medida, não confiamos no Senhor, nos nossos planos, nos nossos projetos. Confiamos em homens, confiamos na força do nosso braço, mas não no Senhor. Agimos como ímpios muitas vezes. Só que para isso parar de acontecer, você precisa se lembrar de quem você é em Cristo. Você não fez nada para ser salvo, nada. E vez por outra ainda estraga. Submeta-se integralmente ao Deus que te tirou do lamaçal de pecado, de tal maneira que você nunca mais vai voltar para lá. Submeta-se ao Deus que te tirou da morte eterna e tem a promessa de que te dará uma vida abundante, eterna, diante de Deus. Como diz o apóstolo João, nós o veremos como ele é, não mais por sombra. Se você foi salvo pelo Senhor Jesus Cristo e tem sido ministrado pelo Espírito Santo, você precisa mudar de postura. Não tem espaço para crente de dura cerviz no reino de Deus. Porque o reino de Deus é separado para os humildes de espírito. O reino de Deus é separado para aqueles que choram, sabendo que eles herdarão o reino dos céus e serão consolados. Submeta-se ao Deus bendito, porque Ele tem te abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Mas Ele também já te abençoou muitas vezes e já te tirou de cada uma. Submeta-se. Responda obedientemente ao Senhor. Segunda coisa, viva de modo digno do Evangelho. E aqui o negócio aperta. Lidar com orgulho é difícil, mas viver em santidade é difícil também. Só que você leu junto comigo esse texto, que Deus nos chamou para ser assim, santos e irrepreensíveis. Só que o próprio Deus nos provê todo o meio necessário, irmão. Todos. Nós somos santos por causa do sangue de Cristo. E nós conseguimos e conseguiremos um viver irrepreensível por causa do Espírito Santo. O crente está num processo contínuo de aperfeiçoamento, de santificação. É necessário que você entenda e confronte os seus pecados, auxilie os seus irmãos a lutarem contra os seus pecados. A comunidade da fé serve para isso, para que nós façamos o trabalho de maneira que, se um cair, o outro levanta. Mas também para aquele que está de pé, estar vigilante para que não caia. Viva de modo digno do evangelho que você foi chamado. Você pode ter a certeza, embora eu tenha só apontado o lado ruim hoje da tua conversão, e ter lembrado você algumas vezes de que você não é tão santo assim, mas lembre-se de como Deus transformou você. Eu poderia aqui ficar um tempão listando as coisas que Deus tem me transformado. E como o Espírito Santo me desperta no exato momento em que eu pequei, muitas vezes. Nós temos uma lista infindável. Seja santo, como santo é o seu Pai. Mas você precisa se submeter a Ele e viver de modo digno do evangelho que você foi chamado. E a terceira coisa, seja perseverante. Seja perseverante na fé. E aqui não é ficar dando murro em ponta de faca na fé.
Aqui não é se o mar não abrir eu vou. Não é isso, irmão. É perseverança, é diligência, é diariamente, buscando ao Senhor, pedindo para o Senhor sondar o coração, sondando você mesmo ao maior nível que você consegue. Sonde o seu coração, examine-se a si mesmo, seja perseverante, porque Deus tem nos abençoado, e Ele nos abençoa até mesmo nos momentos que para nós não é um momento de bênção. O Senhor Jesus ensinou isso e às vezes a gente se esquece. Em algum momento explicando sobre, ensinando e exortando sobre o dever da oração, ele diz o seguinte: não há nenhum pai que se o filho pedir pão, ele vai dar pedra, ou se pedir peixe, ele vai dar uma víbora. Lembra disso? E Tiago, em sua carta, vai dizer que às vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Para quê? Por que a gente pede mal? Para esbanjar nos nossos prazeres. Ocorre que muitas vezes nós estamos pedindo pedra para Deus, e Ele, como um bom pai, não nos dará. Seja perseverante. Está orando faz tempo, irmão? Ora mais. Não sabe como orar? Vai ler a Bíblia. E aí ore segundo aquele texto que você está lendo. E o Senhor vai ministrando no seu coração e vai te tornando cada vez mais forte na fé, e você vai perseverando até o fim. E nos momentos de maiores lutas e tristezas, você não precisa se desesperar, porque até ali a mão do Senhor estará conosco. Não é isso? Ele é o bom pastor. Não tem como fugir dele. O Senhor estará conosco. Persevere até o fim. Com isso também eu quero dizer, não espere as coisas na sua vida melhorar para você se apegar com Deus. Tem gente que faz projeto assim: não, eu volto para a igreja quando a empresa der certo. Ah, filhão, se você ler alguns exemplos desse na Bíblia, você fechava o negócio e vinha para a igreja. Não espera as coisas acontecerem para depois você responder. Pelo simples fato de você saber que foi salvo, você precisa responder ao Senhor. Seja perseverante até o fim. Eu quero encerrar lendo com você o versículo de número 8, 9 e 10 do capítulo 2 aí de Efésios. Vamos ler todos juntos? Vamos ler aqui, ó. Vamos lá, assim diz então a palavra de Deus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, para o louvor da glória do Deus bendito. Nós somos abençoados, somos redimidos e esperamos em Cristo. Que Deus nos abençoe.